Boa tarde a todos. Que essa hora do almoço nós possamos receber o alimento para nossa alma, através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Quero agradecer essa casa que mais uma vez me dá a oportunidade de estudar. Hoje, em especial, o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo reflexões sobre a prece do Pai Nosso. E também o que motivou o nosso Mestre a nos deixar, ou melhor, a nos ensinar essa oração, que é um verdadeiro poema de amor. Então, que possamos nos ligar, mesmo que por alguns minutos e virtualmente, e receber o amparo, a proteção e as vibrações amorosas da espiritualidade maior. Que eu possa transmitir com clareza e tranquilidade o estudo que nos foi proposto para hoje. Então, a prece do Pai Nosso, ela está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Coletânea de Preces Espirituais. Kardec inicia esse capítulo explicando a importância e a finalidade de uma prece, que nada mais é do que elevar a nossa alma a Deus. E como que fazemos isso? A forma, quantidade de palavras, local para se rezar, entre outros dogmas ou fórmulas que nos foram impostas durante muito tempo, não é nada importante, não tem significado. Os espíritos nos falam que o que vale nesse momento é o pensamento, é a sinceridade de sentimentos vindos do nosso coração. Nesse capítulo, as preces foram divididas em 5 categorias. Nós temos as preces gerais, as pessoais, pelos outros, preces pelos espíritos e pelos doentes e obsedados. É uma seleção de preces que os espíritos ditaram em várias ocasiões de suas manifestações. Só que não devemos considerá-las como uma verdade absoluta, como um formulário, mas sim uma das formas de aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar o item 1 sobre as preces gerais, os espíritos recomendaram que se abrisse essa coletânea com a oração dominical. E oração dominical no popular é aquela oração que se refere ao dia da semana, domingo. Mas aí eu fui procurar o significado mais profundo de dominical e realmente em religião, dominical é sinônimo de dominial, que significa tudo que se refere ou pertence a Deus. Então, essa oração é uma oração dominial, que nos ensina tudo, as nossas obrigações para com Deus, tudo aquilo que se refere a Ele. E não necessariamente uma oração dominical que se faz aos domingos, né? E é nesse sentido que o Pai Nosso, mesmo de forma reduzida como o conhecemos, consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, isto é a nossa relação com o Pai, conosco, nos conhecendo, nos melhorando, e a nossa relação com os nossos irmãos, nosso próximo. Isso tudo nós podemos encontrar no Pai Nosso e nós vamos verificar aqui no decorrer do nosso encontro. Então vamos entender a origem do Pai Nosso, né?
Ela nos foi ensinada por Jesus quando estava pregando o seu famoso Sermão da Montanha, ou conhecido também como Sermão do Monte, ou ainda o Sermão das Bem-aventuranças. E naquele momento, Jesus se encontrava num belo cenário, ele estava à margem do mar da Galileia, juntamente com seus discípulos, falando dos seus ensinamentos. E dentre essa fala, também a comunhão com o Pai. Ele nos fala sobre a ligação com Deus e a necessidade de recolhermos para ficarmos conosco, pensando, analisando as nossas atitudes e elevando o nosso pensamento a essa força, a esse Deus. Esta passagem está em Mateus, no capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. E aí ele começa da seguinte forma: quando vocês rezarem, não usem muitas palavras e repetições como faziam os fariseus. Deus sabe o que nos é necessário antes mesmo de pedirmos, de modo que quando rezarem, façam assim. E aí ele inicia a prece do Pai Nosso. Essa prece está dividida em 3 partes: prefácio, petições e conclusão. Vamos então entender o prefácio, que é composto pelas 2 primeiras frases: Pai Nosso que estás no céu. Então, na primeira parte, o Pai Nosso, logo surge um ponto importantíssimo. Quem é o Pai a que ele se refere? Obviamente que não é aquele Pai que costumamos chamar de Pai que nos trouxe ao mundo ou que nos criou, né? Jesus, nas suas colocações, sempre se referiu a Deus como meu Pai, de modo que é a esse Pai que a prece se direciona. Agora, por que Pai? Segundo o Livro dos Espíritos, Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, Ele também é a causa da nossa existência. Somos criaturas criadas por Ele e por isso podemos ser chamados de seus filhos. Quando aceitamos Deus como Pai, assumimos a condição de filhos. E aí nós criamos um vínculo com o nosso próximo. Porque ele não fala Pai meu, Pai seu. Ele fala Pai nosso, de todos nós. E se somos todos filhos do mesmo Pai, temos a obrigação de aceitar e conviver com o próximo como nosso irmão. Pertencemos a uma grande família humana. E o próprio Jesus é nosso irmão. A segunda parte do Pai Nosso é o que estás no céu. Claro que a palavra céu aqui não é um lugar físico acima da superfície da terra. Não é em cima e nem embaixo. Estás no céu significa que o Pai está no universo, está em toda parte, está em nós, no nosso interior, em cada momento que passamos de dificuldade, de alegria, de doença, de ajuda ao próximo, em todos os momentos da nossa vida. Não estamos sozinhos. Estamos sim com o nosso Pai. Portanto, quando iniciarmos a oração,
Não digamos a frase Pai Nosso que estás no céu automaticamente. Vamos fazer uma paz, meditar sobre a nossa relação com o próximo, nosso irmão. E não podemos esquecer que estamos sempre sendo amparados e protegidos por um Pai amoroso que está presente em nossa vida. Em seguida, vem a parte das petições, dos pedidos, que são 6. O primeiro deles é: santificado seja o vosso nome. Mas qual é o nome de Deus? O nome próprio de Deus? Ele é chamado muitas vezes de Jeová, de Alá, só que essas palavras significam também Deus. Então Deus não tem nome. E não é o nome de Deus que nós devemos santificar. Nós devemos santificar a sua essência que está dentro de nós, reconhecer e respeitar a sua existência como inteligência suprema e responsável pela obra da criação. Santificar o nome de Deus é confiar na sua sabedoria, na sua bondade infinita, é seguir as suas leis. É colocar Deus nos nossos corações e nas nossas ações, atitudes. A segunda petição é: venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? É um reino local? É um castelo? É um reino de pedra? Não. O reino de Deus é espiritual. Ele existe na consciência de cada um de nós. Ele foi colocado em nós no momento da nossa criação. O reino de Deus é o nosso objetivo. É o destino para o qual fomos criados. É o objetivo que temos que alcançar na nossa vida de espírito, na nossa evolução. Quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino, é porque temos consciência de que ainda não estamos nele, que ainda precisamos conhecer cada leizinha que está na nossa consciência. Precisamos melhorar, crescer, evoluir. E a melhor forma de evolução é seguindo as leis de Deus, que nada mais é do que o reino de Deus. Procurar conhecê-las, aceitá-las e aplicá-las no nosso dia a dia. E Jesus, enquanto encarnado, nos deu a maior e a primeira de todas elas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, distribuindo e recebendo amor, como Ele distribui para nós o tempo todo. A terceira petição é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, primeiro, o seja feita a vossa vontade vem nos lembrar a necessidade de aceitarmos o desígnio do Pai, sempre resignados diante de sua soberana vontade. Muitas vezes nós nos revoltamos, porque achamos injusto o que nos estamos passando. E aí nós culpamos o que Deus está querendo de nós, por que Deus está fazendo isso comigo. Só que nós esquecemos que nós temos aí uma caminhada de outras encarnações que nós tínhamos menos conhecimento. E agora nós precisamos aprender esses conhecimentos de forma prática. E aí a gente acha que é injustiça. Então nós precisamos aceitar
esses desígnios que nós mesmos arrumamos e que Ele, com a sua justiça, está permitindo que a gente refaça, mas com resignação, tranquilidade. E aí essa frase nós podemos pedir de duas formas. Seja feita a vossa vontade. Aceitar a vontade passivamente, com paciência, com tolerância, com paz, para tudo aquilo que nos acontece que nós não podemos mudar, porque é resultado de uma trajetória que nós já vivenciamos. Então tem coisas na nossa vida que nós não podemos mudar. E é essa aceitação passiva que vai fazer com que a gente melhore, com resignação, com paciência. E aquela aceitação ativa, para seguir e praticar as leis. E para isso, de repente aparece alguma coisa que a gente precisa perseverar, ter força, continuar em frente e não desanimar. Sempre consciente de que tudo que acontece é o melhor para nós. Deus sabe o que convém a cada ser que criou. Nada do que pedimos nos será negado, mas virá pela vontade de Deus e segundo as nossas obras. Assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isto é, assim no físico como nos nossos sentimentos. Nós temos que as nossas atitudes têm que estar de acordo com o que nós sentimos. Devem demonstrar os nossos sentimentos, as nossas boas intenções, a pureza do nosso coração. Nada vale ajudar o próximo pensando no cantinho do céu que nós vamos ter como recompensa. Isso não é clareza de sentimento, é fazer alguma coisa pensando em ganhar outra. E Jesus demonstrou muito bem isso na parábola da viúva, quando ele fala que mais vale um centavo dado de coração puro do que 1.000.000 sem boa intenção, ou apenas para chamar atenção, aparecer perante os outros. Então, o que nós temos de melhor, nós temos que aplicar. Óbvio que a ajuda é sempre bem-vinda, né? Quando fala do 1.000.000 que foi dado, é bom, só que quando vem do coração é melhor ainda. A quarta petição é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão sempre foi o símbolo do alimento. E nessa petição não estamos pedindo apenas um pedaço de pão, mas o alimento necessário à nossa subsistência, a garantia do nosso sustento. E o que vai nos dar esse alimento, essa subsistência? O trabalho. Então aqui entra a lei do trabalho. E isso implica também em fazermos a nossa parte, porque tem muita gente que não quer trabalhar. Então precisamos estar disposto a receber esta ajuda, a querer ser ajudado. Ir em busca, lutar, conseguir e manter um trabalho honesto, justo e que nos mantém fortes, com boa vontade e sabedoria de que estamos fazendo o melhor. Então, o trabalho não vai bater na nossa porta. Olha, a fulana de tal está precisando de alguém para trabalhar. Não. Nós precisamos querer
trabalhar e aí buscar um trabalho. Jesus também falou mais adiante que nem só de pão vive o homem. O que ele quis dizer é que o alimento que necessitamos vai muito além de nossa fome. Nós temos também fome, não só de comer alguma coisa para nos alimentarmos, mas de viver, de aprender, de crescer. Então essa fome também deve ser saciada. E aí ele nos fala também do pão da alma, do qual necessitamos, isto é, o cultivo da espiritualidade, através da leitura edificante, através de estudos, seja da doutrina ou de outras correntes, bons pensamentos, boas ações no bem, e assim vamos cultivando a cada dia os reforços significativos para a nossa evolução. Passamos então para a quinta petição. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Primeiro temos que entender de quais dívidas estamos falando aqui, né? Com certeza não é aquela dívida da compra de alguma coisa que você parcelou, nem do dinheiro que emprestamos de alguém. Aqui falamos das desobediências que cometemos todos os dias em relação às leis de Deus. Somos seres imperfeitos, perfectíveis. Vamos ser um dia perfeitos, sim. Mas por enquanto ainda estamos imperfeitos e cometemos erros todos os dias. É impossível não cometermos erros porque nós não conhecemos tudo. Nós somos ignorantes ainda, a ignorância no sentido de não conhecemos tudo. E nesse momento nós erramos. E são esses erros que vão nos ajudar a nos melhorarmos, a entendermos que não podemos fazer isso. É da nossa natureza nesse momento errar. Óbvio que não será para sempre, vai chegar um dia que isso não vai acontecer mais. Mas até lá, continuamos tropeçando, continuamos errando, porque nós estamos em processo evolutivo de aprendizado. Então essas são as nossas dívidas. Então reconhecer os nossos erros e os nossos danos que causamos a nós próprios e aos outros é pedir perdão das ofensas, nos dando a oportunidade de recomeçar, sem desânimo, superando a nós mesmos e ajudando os que foram prejudicados pela nossa ignorância. Por outro lado, nós temos também uma forma muito boa para começarmos a nos melhorar. É através da autoavaliação, da autocrítica. Santo Agostinho sugere isso toda noite, para que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes. Isso nos ajudará muito e deve ser constante em nossas vidas. Essas reflexões, elas não evitam que cometamos erros, mas nos ajudam a pensar nos que nós já cometemos e assim não repetirmos a mesma situação e irmos nos melhorando. A sexta e última petição. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando nós pedimos para não cair em tentação e livrar-nos do mal, revela o reconhecimento das nossas inúmeras fragilidades a cada instante. Nós temos consciência da nossa fragilidade e que nós somos tentados, com certeza, diariamente. Por outro lado, também somos atentados
pelo invisível. Cada imperfeição nossa é uma porta aberta à influência e sugestões dos maus espíritos, que tentam desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Daí a necessidade de pedirmos força para resistirmos a esses apelos. É tal do orai e vigiai. Acho que é vigiai e orai, né? E termos a inspiração, pedirmos a inspiração dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos para corrigirmos, melhorarmos, modificarmos essas imperfeições, não permitindo assim o acesso dos espíritos impuros. E finalmente chegamos à conclusão. Assim seja. Nós espíritas costumamos finalizar outras preces, inclusive, mas em especial o Pai Nosso, com assim seja. Os de outras religiões costumam colocar o amém, só que na verdade é a mesma coisa. Amém é uma palavra que vem do latim e que quer dizer exatamente assim seja. Então, assim seja significa esperança de que os nossos desejos se cumpram e que nos inclinamos diante da sabedoria de Deus que sabe o que é melhor para nós. Então, que seja feito segundo a vossa vontade e não a nossa, porque Ele sabe do que precisamos. Gente, muito obrigada. Espero ter colaborado no atendimento dessa prece maravilhosa e que possamos nos encontrar em outro momento. Vamos em paz e que Jesus nos acompanhe sempre. Muito obrigada.